A aula de hoje eu vou estar falando sobre o componente, e para estar explicando sobre o componente, eu didaticamente vou falar sobre a diferença entre objeto, grupo e componente. Então eu coloquei aqui, tá, figuras diferentes, uma figura para caracterizar um objeto, uma figura para caracterizar um grupo e uma figura para estar caracterizando aí um componente. Bom, por enquanto todos esses aqui são objetos, ó. O que caracteriza, nas aulas passadas vocês já viram, caracteriza um objeto é que as partes desse objeto estão separadas, ok? E aqui ainda é um objeto, eu vou criar o grupo, então rapidinho. Então vamos lá, como vocês já aprenderam, criar grupo. Pronto. Aqui agora é diferente do objeto, aqui é um grupo. Eu seleciono uma para qualquer parte aqui, do grupo ele vai estar selecionando todos os objetos. E aqui então é muito parecido com o grupo, tá? Para criar o componente, eu vou estar selecionando todo o objeto. Com o botão direito do mouse, eu vou criar o componente. Bom, aí quando eu seleciono para criar o componente, vai estar sendo aberta aí uma janela, criar componente. Bom, essa janela, a princípio, primeiramente, a gente deve definir, ou seja, nomear esse objeto. Então eu vou colocar aqui no caso, vou colocar objeto aula, tá bom? E aí eu vou dar uma descrição para esse objeto. Por que é importante descrever esse objeto? Porque quando você for abrir em outro programa, como por exemplo aí qualquer programa BIM ou AutoCAD e 3D Max, então você já vem com toda a descrição, o programa irá abrir toda a descrição desse objeto. Então aqui, por exemplo, posso colocar objeto de aula sobre componente. E aqui existem essas outras configurações que aí eu vou estar falando numa aula mais avançada. E para não ficar muita informação por enquanto. Bom, então eu vou simplesmente criar esse objeto e fazer uma descrição dele. E aí eu vou colocar aqui criar, né, para finalizar o processo. Pronto. Temos aqui então um componente. Temos então um objeto com as suas partes separadas, temos um grupo e temos um componente. Lembrando que eu posso estar então desassociando aqui, né? Se eu quiser voltar para o original, eu posso estar desassociando esse grupo, clicando aqui em desassociar. Eu posso estar editando o grupo, clicando aqui. E aqui no componente eu posso estar editando, então, com o botão direito em cima do mouse, com o botão direito em cima do objeto, em editar componente. E é aqui que está toda a diferença aí entre grupo e componente. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, aqui que está a utilidade. Se eu quiser então aqui, por exemplo, multiplicar esse objeto, o objeto que não tem um grupo formado, o que eu vou precisar fazer? Lembra, então, eu vou estar aí, mover, né? Ctrl. Então repare aqui, eu vou apertar o Ctrl para mover esse objeto. O que vai acontecer? Veja aqui que no objeto, como ele tem uma parte só separada, ele só permitiu aí que eu multiplicasse aí essa parte, ok? Aqui no grupo, vamos ver a diferença. Então, eu vou querer multiplicar esse objeto, então eu vou apertar o Ctrl e vou estar aí conseguindo multiplicar ou duplicar o objeto inteiro. Tá? No componente vai ser a mesma coisa. Eu vou clicar com o Ctrl e ele vai estar aí multiplicando, duplicando todo o objeto. Bom, então repare que quanto a grupo e componente, nesta fase de duplicação, é parecido entre grupo e componente. Mas onde que está a diferença aqui? A diferença está em que, quando eu for mexer com esse objeto, e quando eu for mexer com esse objeto grupo, e quando eu for mexer com o objeto componente.
Então vamos ver lá. Então o que vai acontecer? Imagine que eu quero então editar esse objeto, que é um grupo. Então lembra? Para eu fazer isso, eu clico 2 vezes em cima dele, tá? Ou botão direito, editar o grupo, tá? Então eu vou lá. Eu quero aqui fazer, por exemplo, um círculo aqui em cima desse cubo. Eu vou estar lá fazendo esse círculo. Repare o que aconteceu aqui. Eu mexi, eu editei esse grupo e apenas esse objeto, primeiro aqui, foi modificado. Repare aqui agora o que eu vou fazer com o componente. O componente, então, eu vou também editar, eu posso clicar 2 vezes no componente, ou botão direito, editar componente. Repare o que vai acontecer aqui. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou querer desenhar aqui um círculo em cima do componente. Repare o que aconteceu. Todos os objetos multiplicados foram editados, diferente do grupo. Por quê? Aí, no caso, se eu quiser editar todos esses grupos, eu vou ter que editar um por um. Aqui no componente, não. O que aconteceu? O componente inteiro foi editado. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser puxar aqui, perdão, lembrando, eu preciso acionar para editar. Então, se eu quiser puxar, eu vou puxar aqui nesse grupo. O que vai acontecer? Apenas esse objeto foi modificado. Se eu quiser modificar todos esses outros, eu vou ter que fazer um por um. E no componente, olha o que vai acontecer. Então, eu vou lá, clico 2 vezes com o botão esquerdo para abrir a edição dele. Veja aqui, eu vou puxar o círculo e veja o que acontece. Todos os objetos multiplicados foram modificados simultaneamente. Então essa é a grande vantagem aí da gente estar construindo os componentes. Lembrando que nas próximas aulas eu vou estar falando sobre as configurações avançadas sobre os componentes. Até lá!